Graça e paz, querido, boa noite, boa tarde, bom dia, a depender da hora que você está ouvindo essa mensagem. Gostaria de compartilhar com você sobre o meu devocional. Hoje pela manhã eu acordei, como de costume, né? Fui orar. E aí eu pedi ao Senhor, Senhor, fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero ouvir aquilo que o Senhor tem a me dizer. Aí eu comecei a orar em línguas, e aí me veio esse texto no meu coração, do livro de Isaías, do profeta Isaías, no capítulo 43, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor, aquele que o criou, ó Jacó, aquele que o formou, ó Israel. Não tema, pois eu o resgatei. Eu o chamei pelo nome, você é meu. Aleluia. Sabe, queridos, esse texto falou ao meu coração. Quando o Senhor diz assim, olha, eu te chamo pelo nome. E o que isso quer dizer? Que Deus, ele nos conhece. Nós podemos estar em meio a uma multidão. Deus sabe quem nós somos. Porque Ele nos viu ainda no ventre da nossa mãe. Amém? Deus, ele sonhou conosco. Ele sonhou em nos gerar. Sabe que você é um filho amado. Deus te ama. Você não foi apenas planejado pelos seus pais, mas você foi planejado e foi formado por Deus, né? Você foi criado por Ele. Amém? O seu pai e a sua mãe foi um canal. Sabe? Um canal para que você viesse ao mundo. Porque Deus tem um propósito na sua vida, queridos. Eu creio, né? E a Bíblia fala que ninguém nasce por acaso. Você nasceu com um propósito, né? Você nasceu para viver a boa e perfeita vontade de Deus nessa terra. Deus deseja que nós sejamos uma representação da vontade dele aqui nessa terra. Uma vez um ministro falou para mim, né, numa escola que eu fiz, uma escola bíblica, ele disse assim: você será a representação da vontade de Deus aqui nessa terra. Sabe, queridos, e eu criei, mas também eu fiquei com um temor, porque é uma grande responsabilidade você representar o Senhor nessa terra. Sabe que Jesus vai ser conhecido pela sua igreja. A igreja tem a responsabilidade de mostrar Jesus para as pessoas. Então, queridos, Deus te chama pelo nome. Você é dele. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia fala lá em 2 Pedro. Deixa eu procurar aqui. 2 Pedro. Aleluia. 2 Pedro 2, capítulo 2, né? Vamos aqui, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, não é 2 Pedro, é 1 Pedro, perdão, 1 Pedro, capítulo 2, que diz assim, é 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Sabe, queridos, esse é o nosso propósito. É falar do Senhor, falar da palavra, falar do amor dele, sabe? Você não nasceu por acaso, você nasceu com um propósito grandioso. Deus sonhou com o seu nascimento, né? Deus, ele quis que você nascesse, sabe? Você é amado. Ele planejou, ele disse, olha, essa minha filha, esse meu filho nasceu e ele vai cumprir o meu propósito nessa terra. Eu tenho expectativa nele. Sabe que Deus tem expectativas em você, no que você pode fazer nele. Você só precisa acreditar, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com ele nós podemos fazer todas as coisas. E quando ele diz lá em Isaías, né, sobre que nos chama pelo nome, que nos consagrou para ele, queridos, você pode até colocar o seu nome. Lá em Isaías, né, vamos voltar lá,
capítulo 43. Aleluia. Quando ele diz assim: mas agora diz o Senhor, aquele que o criou. Ó Rose, eu vou colocar o meu nome. Agora diz o Senhor, aquele que te criou, ó Rose, aquele que te formou, ó Rose. Não tema, pois eu o resgatei. Sabe que o Senhor me resgatou de uma vida que eu vivia sem Ele, para me colocar, né, numa vida com Ele, numa vida com o Senhor. Me tornou filha. Ele te tornou filho, te tornou filha. Amém? E ele diz assim: não tema, pois o resgatei. Eu chamei pelo nome, você é minha. Aleluia. Então eu recebi essa palavra para mim, queridos, como o Senhor falando comigo essa manhã. E eu libero ela para você, porque assim como para mim, né, que o Senhor diz para mim que eu sou dele, que eu tenho um propósito, que eu não nasci por acaso, que ele sonhou com o meu nascimento, que Deus planejou que eu viesse a essa terra nesse tempo, para um tempo como esse eu nasci, para falar do amor de Deus. Assim eu libero na sua vida, que você seja capaz, que você queira descobrir a vontade de Deus para você, porque você também nasceu com um propósito, você também foi criado por Deus. Amém? Então eu desejo para você que você tenha esse relacionamento com seu Pai, que você saiba quem você é em Deus, que você é propriedade exclusiva de Deus, que você é geração eleita, nação santa. Você é exclusivo do Senhor. Amém? Todos aqueles que creem em Jesus, que aceitam Ele como seu Senhor e Salvador, recebem o Espírito Santo, recebem a vida eterna e se tornam filhos amados do Pai, com um propósito grandioso nessa terra. Amém? Que você seja abençoado na prática dessa palavra. Fica com Deus e tenha uma noite maravilhosa na presença de Deus. Amém? Fiquem com Deus.